A paz do Senhor a todos. E trazer mais uma palavra para vocês. E já peço, né? Não é do meu feitio fazer isso, mas eu já peço para que os que sentirem marcarem, né? As pessoas que precisam ouvir sobre isso. A verdade sobre a idolatria e o paganismo, que muitos, né, não falam, se recusam a falar por medo de perseguição, medo de represália, medo de ser mal interpretados. Podem marcar aí e até mesmo se sentirem depois passar essa live para quem vocês acham que, né, deva ouvir. Porque ontem mesmo eu fui num culto onde Deus me direcionou a levar uma mensagem que até eu questionei, né? Mas essa, Senhor? Só que, porém, não é o que também a gente quer levar para o povo, né? E não é o que o povo quer ouvir. É o que Deus tem a falar para aquele povo. E eu voltei pensando para casa, só que essa pregação, na verdade, eu vou falar para vocês um outro dia. Mas era referente a exatamente esses pontos onde as pessoas estão errando contra Deus. E eu não sei, afinal de contas, às vezes eu fico pensando que Bíblia é que as pessoas estão lendo. Que escrituras são essas que as pessoas estão lendo? Porque nas minhas, que eu não tenho só uma Bíblia, eu não tenho só essa aqui, né, que é a que mais eu uso ultimamente, eu não tenho só ela. Eu tenho a tradução judaica e tenho também outras ali, até inclusive a Bíblia que chamam de Jerusalém, né, que outros ocupam, que tem uns acréscimos de livros nelas. E eu tenho essas Bíblias para estudo. E eu leio elas, eu estudo elas. Mas eu fico pensando que partes, na verdade, que elas não estão entendendo ou até mesmo excluindo das suas vidas. Porque a Bíblia, o que está ali, é para ser lido, é para ser compreendido e ser vivido. E eu percebi nesses últimos dias que Deus tem falado muito comigo a respeito da idolatria, a respeito do paganismo, a respeito, né, desses cultos, dessas adorações a esses outros deuses que os homens ergueram, né, não somente em seus corações, mas também em forma de imagens esculpidas. E as pessoas, como eu disse, elas têm um forte receio de entrar nessas questões por represália, por medo de perseguição, porque os homens, né, também fizeram leis contra, né, essas partes da Bíblia, né, chamando de intolerância religiosa, e tem-se até penalidades para isso. Só que nós temos que ver que realmente a palavra nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, e quem se rebela contra ela, né, traz condenação sobre si mesmo. Só que, porém, vale lembrar que quando essas autoridades fazem leis contra as escrituras sagradas, contra a palavra do nosso Deus, aí sim, aí nós podemos nos rebelar sim e confrontá-los através dessa verdade, da palavra do Senhor. Até porque não somos nós que inventamos, né? Está escrito aqui. E eu tenho percebido, como eu falei para vocês nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo a respeito da idolatria, desses deuses que os homens ergueram e estão adorando como forma de outros, né, deuses, que a gente sabe que não existe isso. Criou-se, né, desde o passado, desde lá dos primórdios, né, alguém inventou isso, criou, porque infelizmente o homem ele tem uma carência muito grande, um vazio muito grande dentro de si,
E ele sempre gosta de ter as coisas palpáveis, né? Não basta dizer para ele que existe um Deus, não basta para ele dizer que, por mais que os nossos olhos não veem, né, propriamente dito a figura de Deus na nossa frente, mas a gente sente ele. Não basta para muitos, eles precisam até criar imagens para adorar aquilo ali como se fosse um Deus. E Deus, desde aquela época, né, já fez com que Moisés escrevesse. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo nas tábuas, né? E depois Moisés transmitiu àquele povo. E é interessante que agora nos estudos da palavra, por isso que eu digo que muitas pessoas erram por não conhecer as sagradas letras, e às vezes ficam só sentadas esperando que os outros dê aquele alimento mastigadinho. E muitas das vezes essas pessoas, né, que estão transmitindo essa palavra, eles descartam certas partes da Bíblia por medo de represália, perseguição e várias outras coisas. E acabam com isso compactuando muitas vezes com erros das pessoas. Só que, né, nós temos que tá chegando uma época que verdadeiramente Deus vai ver, né? E as pessoas vão ver quem realmente o adora em espírito e em verdade e está pronto a ficar em pé e combater essa falsa religião, essas falsas seitas, essas seitas que se intitulam muitas vezes, né, até falam, professam o nome do Senhor, mas não são. Eles estão no engano porque aprenderam erroneamente e muitos deles, né, não abrem seus corações para realmente compreender as Sagradas Escrituras. E desde esse princípio, como eu falei para vocês, desde 1º de janeiro nós estamos estudando a palavra e a gente se depara com várias partes das Escrituras que fala sobre isso. Por isso, gente, que eu não consigo entender como que até hoje tem no nosso meio pessoas que erguem ídolos, idolatram, né, fazem imagens para si e ali cultuam, ali reverenciam, sendo que nas Escrituras Deus falou contra isso. E olha só, essa semana nós estávamos lendo o livro de Deuteronômio. E o interessante, gente, que quando eu fui convidada para ministrar nesse culto lá em Jaguari ontem, eu pedi direcionamento para Deus, né? E Deus me levou até uma passagem das Escrituras, que era exatamente um ponto onde muitos estavam errando também. E se tratava dessas questões de falsos deuses, idolatria, paganismo, né? E a fé sendo voltada a esses mitos, a essas fábulas, porque a gente sabe que esses deuses, botar entre aspas, que os homens criaram, é até mesmo por conta da sua própria rebeldia, de não querer obedecer fielmente a palavra de Deus. E eles queriam, né, aí que seguir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas ao mesmo tempo eles queriam ter algo, né, superior, uma força sobrenatural a qual se agarrarem. Então eles criaram esses seres mitológicos que a gente sabe que surgiu lá dos tempos, né, nos romanos, nos gregos, que inventavam esses deuses, até mesmo Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Mar, Deus da Terra, Deus de Diabo a 4, mas eles inventavam e criavam imagens e esculturas para adorar essas imagens e se afastavam do verdadeiro Deus. E trazendo para junto deles também até mesmo o próprio povo de Deus, que achavam legal, que achavam bonito e acabavam entrando nessas crendices, entrando nesses seres mitológicos. Então, olha só, e a gente sabe, eu faço questão de dizer que nós soubemos quem que age por detrás disso, que são potestades malignas, são, né, principados das trevas, que se aproveitam desses deuses que os homens criam, que levantam não só em seus corações, mas até mesmo fabricam, né, para usar isso para fazer com que coisas aconteçam no sobrenatural, né? E essas pessoas acabam pagando um alto preço. Então a gente sabe o que age por detrás disso.
E, né, quando Deus me direcionou essa palavra para ontem, e eu sempre peço confirmação para Deus. E quando, né, eu vim, eu disse, Senhor, eu vou descer para minha sala. Isso, né, esses dias que antecederam, porque eu fiquei uns quantos dias daí meditando nessa palavra. E Deus me confirmou 2 vezes de uma forma, e eu pedi mais uma confirmação ontem, né? Ontem. E não sabia, eu não tinha, porque não tem como tu lembrar muitas vezes, por isso que é bom a gente, né, ler, estudar a Bíblia todos os dias, porque tem coisas que às vezes a gente esquece, tem questões que às vezes, né, não tem como tu guardar, né, tanta coisa nessa cachola aqui, que às vezes não, né, não tem como guardar muitas coisas. Mas é o interessante que eu pedi a confirmação para o Senhor e disse bem assim, Senhor, eu vou primeiro descer para minha sala e vou ler os capítulos diários da nossa leitura e gravar em áudio e mandar, porque é assim que eu faço. Se é, por exemplo, Deuteronômio 1, 2, 3 para aquele dia, eu não só leio, como eu gravo eles e mando no grupo. E para minha surpresa, quando eu vim para a sala, eu disse, Senhor, eu quero nem que seja na palavra que eu vou ler hoje, nos capítulos que eu vou ler hoje, Senhor, me confirme a palavra. E aí eu abri o meu livro para ler, mas primeiro eu queria ler, gravar os áudios, e para minha surpresa eu abro, e os capítulos daquele dia era Deuteronômio 5, um dos capítulos que era para ler. E olha só o que diz em Deuteronômio capítulo 5. E isso, gente, não adianta ficarem bravos comigo. Eu não tenho culpa, né? Se vocês terem que questionar com alguém, contender com alguém, é com Deus, não é comigo, porque eu estou apenas repetindo aquilo que ele deu ordem expressas para que Moisés transmitisse ao povo. E esse Deus aqui, por mais que vocês queiram dar desculpa, que esse Deus foi lá naquele tempo, não. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E eu gosto de estudar as Escrituras porque, né, ela faz com que nós conheçamos esse Deus. Principalmente esses primeiros livros nos faz conhecer o poder, a glória, a santidade desse Deus e a reverência e a obediência e o temor que nós temos que ter com esse Deus que não mudou, ele não muda, ele é eternamente e será esse Deus aqui das Escrituras, ok? E olha só a parte que eu li no dia e eu vi que era Deus me confirmando mais uma vez a palavra. Olha só, eu vou ler em Deuteronômio capítulo 5, independente da religião que você segue, pegue a Bíblia e leia, porque eu tenho certeza que na tua Bíblia tem isso, e se na tua Bíblia não tiver, pode suspeitar dessa Bíblia aí, tá? Porque em todas que eu tenho aqui na minha casa e todas as versões que eu não tenho impressa e que eu procuro pelo Google, tem essas partes. Poderá alguma palavrinha estar em algum lugar diferente, mas tudo nos remete a isso que eu vou ler para vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Então não adianta o homem criar o Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus do mar, Deus do ar, Deus do fogo. Não vai adiantar, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu. Seja, né, eu vou parar um pouquinho aqui para dizer para vocês que não está falando aqui só do sol, da lua, das estrelas, que a gente sabe
que os homens inventaram deuses e criaram ídolos, imagens que eles pudessem se reverenciar. Mas não é só isso, é também de pessoas que já morreram, ok? Né? Que supostamente para vocês, de repente, possa estar lá em cima, né? Mas infelizmente o que eu tenho para dizer é essa verdade, muitos não estão lá em cima, porque essa foi a escolha deles, né? Porque nós temos o nosso tempo aqui na Terra para escolhermos, né, as coisas do céu ou da terra. E quando a gente escolhe as coisas da terra, nós estamos sujeitos a perecer junto com ela, tá? Então não é só de imagens de estrelas, de lua, de sol, que os homens endeusificaram e criaram imagem para cultuar. Não, né? Não farás para ti ídolo nenhum, e nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então não adianta você inventar que tem o Deus do mar, que tem o Deus da terra, que cuida do solo, Deus disso, Deus daquilo, porque não existe. Só existe um Deus, é o Deus Yahvé, ok? Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. Aqui fala qualquer tipo de culto. Cuidado, porque muitas das vezes vocês não cultuam propriamente como nós cultuamos, que às vezes nos reunimos, nos congregamos nas igrejas para cultuar nosso Deus. Ou até mesmo, né, aqui dentro dessa sala que eu separei para cultuar o meu Deus. Mas não é só dessa forma, gente. Cuidado, ok? Que o culto, né, que nós fizemos para Deus é racional, é aquele todos os dias, na obediência da palavra. E quando vocês não obedecem fielmente essa palavra, vocês estão sujeitos a cultuar outros deuses, acreditando em tudo que é coisa, misticismos, crendices, voltando a essas fábulas, a esses mitos. Então cuidado, né, com esse tipo de coisa. Porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso é um ponto que as pessoas não se detêm. Isso é um ponto que as pessoas pecam muito, erram muito por conta disso. Olha só, vou ler até novamente o verso 9. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E isso são alertas do Senhor, isso são decretos do Senhor, isso são mandamentos do Senhor, isso são doutrinas do Senhor, que nós temos que parar, analisar e ver de como nós estamos, né, agindo em relação a isso. Se nós estamos obedecendo fielmente, porque depois não vai adiantar a gente culpar a Deus por certas coisas, culpar a Deus até mesmo por deformidades que as pessoas nascem, por coisas, né, que acontecem no nosso meio, e dizer, porque é isso que eu ouço muitas das vezes, as pessoas dizer: ah, mas se existisse realmente um Deus, não existiria tanta maldade no mundo. Ah, se realmente existisse um Deus, não existia pessoas tão doentes, enfermas, com tantas coisas ruins acontecendo. Gente, mas existe um Deus sim, tá? Existe esse Deus aqui, e esse Deus nos avisa, esse Deus nos dá o direito de nós escolhermos as bênçãos ou as maldições, e esses decretos aqui é para nós cumprirmos fielmente eles. Caso contrário, olha só, tem gente que diz assim: ó, Marta, mas a Bíblia não se contradiz, e na palavra tem alguns versos que falam que nenhum filho vai pagar pelo pecado dos pais, que cada um paga pelos seus próprios pecados. Tem palavras que diz que cada um paga pelos seus próprios pecados.
né? Eu, por exemplo, se eu pecar contra Deus, se eu mentir, se eu adulterar, se eu, né, dar falso testemunho, se eu fizer qualquer outra coisa que transgride os mandamentos do Senhor, eu vou estar errando o alvo, eu vou estar pecando, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pagar por esse meu pecado. Não vai ser a Carolyn, não vai ser o José Henrique, que são os meus filhos, não vai ser o meu neto Nicolas que vai pagar, eu vou pagar. Só que eu tenho que ter a consciência de que se eu descumprir, errar o alvo, pecar contra Deus, transgredir contra essas normas estabelecidas por eles, o que vai acontecer? Eu vou pagar um preço, mas a Carolyn como minha filha, o José Henrique como meu filho, o Nicolas como meu neto, até mesmo o meu esposo vão sofrer junto comigo, porque como que eles não vão sofrer por algo que eu estou pagando? Eles vão sofrer junto comigo. Quando se há amor entre familiares, é isso que acontece. Então é isso que a palavra está nos orientando, nos dando aquele sinal. Cuidado, porque os teus filhos podem ser visitados por conta desse teu pecado. Olha só, vou repetir. Eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Porque eu, como mãe, eu tenho que ter a consciência de que eu sou a auxiliar do meu esposo nessa missão aqui na terra, de cuidarmos dos nossos filhos. E quando os cabeças, que é o meu marido e eu que estou auxiliando ele, a gente peca, a gente erra contra Deus, é como se nós estivéssemos assinando um decreto e dando até mesmo a chave da nossa casa ao inimigo, dando legalidade para ele agir aqui dentro da nossa casa e da nossa família. E se os nossos filhos não souberem, né, interpretar as escrituras sagradas, de uma forma ou de outra, eles também agirão da mesma forma que eu. Eles não só sofrerão junto comigo por conta do pecado que eu cometi e estou pagando, mas também pela legalidade como autoridade constituída por Deus dentro da minha casa, eu vou estar dando legalidade para o demônio agir também, para as legiões de demônio também agirem na vida dos meus filhos. E aí, se eles não estiverem pautados dentro dessa palavra, eles também sofrem o castigo, eles também sofrem essas consequências. É isso que o nosso Papai do céu está nos alertando, para que nós, como pais, não pecamos, para que nós obedeçamos os seus mandamentos, porque queira ou não queira, os nossos filhos pagarão junto com nós. Nós, repito mais uma vez, eu vou estar pagando por conta do meu pecado, mas os meus filhos sofrerão junto comigo. Então eu tenho que ter esse cuidado de não praticar mais as coisas erradas, obedecer, até mesmo por isso que aqui na palavra diz que é para nós obedecermos e falarmos aos nossos filhos, ensinarmos aos nossos filhos essas questões. Caso contrário, eles também mais adiante pecarão e, né, sofrerão as consequências, e nós como pais sofreremos junto com eles. Então é uma visitação, né? Então cuidado, até mesmo tem umas traduções que fala assim, não fala em castigo, fala visito, né? Visita os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Então cuidado com essas questões, ok? Não é que eu vou pecar e Deus vai ser vingado do meu filho e da minha filha. Não, não é isso que quer dizer. É Deus nos alertando das consequências do pecado. Então por isso que nós não temos que visar apenas os nossos próprios interesses. Aí que eu digo, quando nós temos que estudar todas as escrituras, porque uma parte está ligada à outra, porque em 1 Coríntios, que eu sempre falo, capítulo 13, diz
fala exatamente essa questão sobre o amor, que ele não é egoísta, ele não visa os seus próprios interesses. Então eu não posso simplesmente pensar naquilo que é bom para mim, transgredindo a lei do Senhor e assim abrindo brechas, abrindo portas dentro do meu lar e dando legalidade a espíritos demoníacos e venham e se introduzem, se instalem na minha família e persigam os meus filhos, até que eles também, por não compreenderem a palavra, abram brechas e também esses demônios agem na vida deles. Então, cuidado, gente. E quanto essa coisa aqui que eu digo de idolatrar, isso é muito sério, ok? Atentem-se a essas questões. E o Salmo 115 nos fala sobre essa questão também. Olha só, diz assim, olha: o único Deus verdadeiro, é esse o título que tem aqui, o único Deus verdadeiro, e diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque questionam as nações, onde está o seu Deus? E a gente responde, né, como diz aqui: nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles, que quer dizer desses povos, dessas nações, os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. E olha a seriedade desse verso: sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que nele depositam confiança. Eu vou repetir: sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que neles depositam confiança. Então, se você tem fé, confia nesses ídolos que homens inventaram, e não importa quem foi o homem que criou, não importa, né, o título que essa pessoa teve, mas se ela criou e te convidou, te instigou, né, a seguir a isso, a criar, até mesmo comprar essas imagens para você idolatrar, saibam que essa pessoa é tão pecadora quanto você. E é uma das coisas que mais Deus abomina. Porque se vocês lerem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão encontrar várias partes na Bíblia, várias partes nas Escrituras que fala sobre isso. E fala firmemente, fala severamente. Até mesmo hoje eu entrei nessa questão com os irmãos que estão no grupo dessa leitura da palavra, e eu disse: irmãos, prestem atenção nessas questões, porque aqui também tem, né, em Deuteronômio capítulo 7, do 1 ao 6, fala sobre o povo escolhido por Deus. Olha a seriedade disso, irmãos. E eu vou até mesmo ler para vocês, para que vocês possam compreender que esse mesmo Deus que eu estou retratando aqui para vocês, ele não mudou. Ele apenas, o que aconteceu quando Jesus veio e cumpriu, ele não veio para anular, ele disse que veio para cumprir a lei. E quando nós estamos nesse Jesus, a gente, né, direta ou indiretamente, nós estamos cumprindo essa lei. Então nós temos que cuidar essa severidade com que Deus tratava a idolatria, os cultos pagãos, esses deuses que os homens inventaram para iludir, para levar vocês para o caminho das trevas. E a gente sabe o que age por detrás disso, gente. A gente sabe o que está por detrás disso. São legiões de demônios. É o demônio, é o diabo, é Lúcifer, é Satanás, é o capiroto. É quem vocês querem dar nome a esse ser. É exatamente ele que está por detrás dessas coisas. Então, cuidado, por isso, a severidade com que Deus tratou essas questões. E olha só aqui, o povo escolhido por Deus. Não fiquem só nas minhas palavras, podem abrir a Bíblia de vocês.
Quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratará com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho, pois deste modo teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós, e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los, e tem 2 pontos: demolir seus altares, despedaçar suas estrelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Agora vocês parem para refletir comigo. Já pensou eu e você fazer isso agora? Porque eu já vi algumas pessoas fazendo alguns tipos dessas situações que está mencionado aqui. E eu já vi essas pessoas sendo linchadas nas redes sociais. Porque, como eu disse para vocês, agora os homens inventaram leis contra essas normas, esses estatutos do Senhor. Eles levantaram leis contra isso. Então são poucos que têm a coragem de fazer isso. Só que nós tem um porém aqui que eu quero esclarecer para vocês. Aqui, né, olha só, Deus continua dizendo assim, ó: pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal, né? E aí depois eu quero seguir com outra parte aqui para vocês, né? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte, que hoje, né, aquele povo, Deus mostrou o quanto essas coisas eram perigosas e tinham consequências drásticas para o povo, né? E ele queria, a única, né, vontade do Senhor é que ninguém se perdesse, que todos um dia voltasse a ser antes do pecado que entrou por Adão e Eva, né? Deus quer restituir tudo isso, nos fazer com que nós possamos voltar aos primórdios, a santidade a qual nós deveríamos ser, para que assim nós possamos contemplar Ele como Ele é, não mais só imaginando de como Ele seja, não só, né, lendo essas partes e vendo as características dele, mas Ele também queria que nós conhecêssemos Ele face a face. Mas para isso nós temos que, né, ter santidade em nós, obedecer essa palavra. Não é por maldade que ele faz isso, mas é porque a própria glória dele exige que as coisas sejam assim. É como, né, se nós tentássemos chegar ao sol agora, nós não vamos conseguir. A gente vai morrer queimado, né? Nós só poderemos chegar até o sol se Deus nos permitir chegar até lá. É como também Deus, quando nós, né, chegarmos até Ele, nós temos que estarmos preparados, senão nós vamos morrer queimados, nós vamos, né, ser fulminados naquele momento, porque essa é a glória que emana do Senhor. Mas Ele quer que a gente conheça, então por isso Ele deu esses decretos para a gente seguir, e seguindo esses decretos, né, a gente seguindo Jesus Cristo, nós vamos estar seguindo esses decretos. Aí, né, a gente vai poder, né, contemplar Ele da forma que Ele é. Então, gente, né, olha só, Ele mostrou essa severidade das coisas,
né? Porque isso tudo era sombra das coisas que viriam. Então ele mostrou as consequências drásticas que isso traz da forma propriamente dita. Mas hoje, né, nós ainda temos tempo, porque aqui, né, essas pessoas tinham que matar umas às outras, exterminar aquelas que não estavam servindo a Deus. Essas eram as consequências que eles sofriam, mas não porque Deus não os amava, é ao contrário, eles que odiavam a Deus e acabavam traindo condenação para si mesmos, porque aquelas que não obedecem a essa autoridade maior, porque acima de qualquer outra autoridade constituída na terra, há essa autoridade maior. E quando a gente não cumpre a palavra estabelecida por essa autoridade maior, a gente traz condenação sobre si mesmo. Então esse povo que ia atrás desses outros deuses, que erguiam essas imagens, esculturas, de tudo que é tipo de forma, seja do que estava no céu, seja do que estava na terra ou no mar, eles criavam, porque eles tinham essa necessidade de apalpar para poder crer. E a fé é exatamente isso, a gente, né, acreditar que existe, mesmo não contemplando com os nossos próprios olhos. Essa é a fé que Deus quer que nós temos, né? E então esse povo atraía a condenação sobre eles mesmos. Então não é para nós simplesmente julgarmos a Deus como um Deus rigoroso, sanguinário, porque ele não era. Porque até mesmo para esses povos ele dava tempo. Até para esses povos, né, ele deu a oportunidade de se reverenciar a esse verdadeiro Deus. Mas esse povo que não queria, porque eles achavam essas leis, esses decretos, essas ordenanças, a qual eles tinham que servir para poder, né, ir para o céu, e eles queriam aqui na terra cumprir as suas próprias vontades e desejos carnais. Aí eles acabavam se afastando e não acreditando nesse Deus e erguendo outros deuses, porque a necessidade do ser humano sempre foi essa, a ter um Deus. Esse vazio que muitas vezes as pessoas sentem, essa falta que muitas vezes as pessoas sentem e não sabem do que, é Deus que está faltando em seus corações. E eu não falo desses deuses que o homem criou, é por isso que ele criou essas imagens, né, para reverenciar, mas mesmo assim essas imagens, essas esculturas, elas não suprem as suas necessidades, porque é somente Deus que supre essas necessidades, é somente Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, aquele que está no céu. É por isso que no Salmos 115 diz, né, que quando perguntam às nações, mas onde é que está o teu Deus, que por isso tem tanta desgraça? Onde é que está esse Deus que vocês falam, que tem tantas mortes, pestilências e deformidades na terra? Cadê esse Deus de vocês? E aí a gente diz, o nosso Deus está nos céus. Tudo o que ele deseja, ele tem o poder de realizar. Ele tem o poder de realizar, sim. Porque quando as pessoas não estão ali cumprindo, é preciso vir em ele e exterminar com a sua própria ira. Por que isso, gente? Porque as pessoas são submissas. Porque as pessoas que são pecaminosas. Não é Deus que é mau. Se fosse por ele, todos ele levava para o céu. Todinhos. Mas como que ele vai levar para o céu se a pessoa está com pecado? Está transgredindo as leis para entrar lá no céu. Não tem como. E entra exatamente nesse ponto. As pessoas entram exatamente nesse ponto, é quando elas não querem se submeter a Deus e a sua palavra, elas não conseguem resistir ao diabo. E aí o que acontece? Para viver as suas próprias vontades, carnalidades, e para poder desfrutar dos pratos que o diabo serve, elas acabam se afastando do verdadeiro Deus. E aí vão atrás dessas imagens, vão atrás desses falsos deuses que os homens criaram, esses deuses, seres mitológicos, que tem uns que até que falam, né, que foi criados por centauros, chega a ter deuses assim que eles criaram. E tudo, às vezes, só muda o nome de região para região. E às vezes você nem sabe e está seguindo esses deuses, como se fossem eles que te liberassem a cura, como se fossem eles que te liberassem o perdão, como se fossem eles que fossem te garantir a salvação e vida eterna. Só que não,
Muitos aí estão enganados. É por isso que tem entrado tantas pestilências, tantas mortandades, tantas deformidades. Mas abrem portas no mundo espiritual, principalmente quem já é pai e mãe. Pai e mãe que peca está trazendo condenação sobre seus próprios filhos. Porque por mais que eu pague, vou citar mais uma vez eu de exemplo, para que vocês compreendam o que a palavra está nos dizendo. Se eu, como mãe, ou o Juca como pai, pecar, cometer algo que infrinja essa palavra aqui, se essa palavra está dizendo não matarás, e eu mato, se essa palavra está dizendo não roubarás, e eu roubo, e aí entra várias questões, tá? Não é só roubar dinheiro das pessoas, mas tem vários outros tipos de roubo. Tem pessoas que roubam até mesmo a paz dos outros. Então, cuidado, você também é um ladrão, tá? Tem várias questões que entram em pauta aqui, que eu não vou entrar em detalhes para não ficar uma live tão grande. Mas apesar de que eu sei que ela vai ficar grande, que até eu faço questão, de repente, de amanhã, voltar e dar continuidade. Mas olha só, nós temos que ter essa consciência que eu, como mãe, o Juca, como pai, se nós pecarmos, transgredirmos o que está escrito aqui, como era o que aquele povo fazia, e aí, para suprir as necessidades, as carências que daí eles tinham aqui dentro, aqueles vazios, aquelas solicitudes que se sentiam solidão, mesmo às vezes estando acompanhado de muitas pessoas, aí eles percorriam a esses deuses, percorriam aquelas imagens. Mas então eu vou acreditar nesse aqui, esse aqui vai me dar paz, esse aqui vai me entender, já que aquele lá não me compreende, aquele Deus deles lá não me compreende, eu vou ir para esse aqui. E aí vai indo, e aí vai se aprofundando e se afastando cada vez mais de Deus. Então cuidado com isso, porque à medida que eu faço isso, que eu peco e dou legalidade para demônios, não só eu vou pagar, mas os meus filhos também serão castigados. Os meus filhos também sofrerão com isso. Não tem como os filhos não sofrerem quando veem os pais pagando pelos pecados que cometeram. E assim somos nós também, é uma sequência. Se os meus filhos pecarem e eu ver eles pagando pelos pecados deles, eu também vou sofrer. É uma visitação, é portas abertas. Então, por isso que Deus nos diz, nos deixa claro, e eu vou repetir: não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Deus eterno, sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Visito o castigo dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então nós temos que compreender, olha só, que mesmo assim Deus é misericordioso, porque Ele castiga, se o pai e uma mãe erram, eles estão dando legalidade para os espíritos demoníacos agir, nos filhos, nos netos e nos bisnetos. E se esses aqui não fecharem as portas, não compreenderem a palavra, eles também vão cometer, às vezes, os mesmos pecados, os mesmos erros, Ou por mais que um deles fechar a porta, não dá legalidade, mas mesmo assim, quando ele vê o pai pagando pelo seu pecado, ele vai sofrer junto. Então é isso que Deus está querendo nos dizer. E olha só outra coisa que eu quero frisar mais uma vez para vocês, que isso gente, é exatamente esse ponto que entra várias coisas. A endeusificação, o misticismo, o sincretismo religioso, que é uma misturança, que muitas pessoas acreditam em Deus, o Deus Yahvé, mas também cultuam a imagens, a outros deuses, que Deus deixou expressamente claro. Eu estou usando só a garrafinha só para mostrar, uma imagem de alguma coisa, mas, vocês sabem muito bem que homens aí criaram imagens de homens, mulheres,
que santificaram, fizeram imagens para cultuar. Me perdoem, mas é isso que está na palavra, e por mais que no primeiro momento vocês não compreendam e, né, me julguem, só que antes saibam que as leis que os homens inventaram agora, dizendo que é, né, como é que a gente diz agora, perdi a palavra, sobre o religioso ali, né, intolerância religiosa, agora me lembrei. Falam que a intolerância religiosa não é intolerância religiosa. Isso, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo e confrontamos, é exatamente o que Deus mandou fazer, esse povo mandou fazer aqui, né? Destrua os altares deles, né? Despedacem suas estrelas, né? Aquilo que eles faziam, ou colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. É exatamente isso que a gente faz quando a gente prega para vocês essa verdade. Às vezes a gente não vai lá na casa de vocês pegar os ídolos e quebrar, bater no chão, a gente não faz isso, mas a gente diz para vocês que isso é errado, né? Então, em outras palavras, nós estamos despedaçando ídolos de vocês. Então, é essa compreensão que vocês têm que ter, que agora, através de Jesus Cristo, né, as coisas ficaram, né, mais rigorosas ainda. O que antes vocês achavam aqui que era rigoroso, agora ficou mais ainda, né? Por mais que a gente também sabe que antes, para tomar posse dessas terras que Deus havia prometido, tinha povos, esses povos pagãos que tinham, né, dominado ali e tomado conta de terras que não era para eles. Então, para isso, como eles estavam desobedecendo a Deus, eles atraíram sobre eles mesmos atraíram sobre eles condenação. Então Deus não foi sanguinário, Deus não foi carrasco, Deus não foi cruel, Deus não foi sanguinolento, porque tempo eles tiveram e eles não quiseram obedecer, eles não quiseram se curvar. Então eles sofreram as consequências, tanto eles quanto os seus filhos, tá? Então assim, ó, aí Deus mandou essa gente, né? Não façam amizades com eles, né? Olha como vocês devem tratar, demula seus altares, despedaçam suas estrelas, colunas sagradas, cortem, né, seus postos sagrados e queimam suas imagens de ídolos. Só que hoje a gente sabe que a nossa luta é um pouco diferente da deles lá, né? Mas porque nós nós lutamos mais contra a carne e o sangue. Nós não lutamos mais contra a carne e o sangue, mas nós lutamos contra as potestades malignas, contra os principados das trevas que agem nas regiões celestiais e nas regiões celestiais, que deveriam ser celestiais, pensando só nas coisas do alto, mas que infelizmente estão pensando nas coisas da terra e dando lugar, legalidade para esses espíritos seguirem agindo não só nas suas vidas, mas dos seus familiares. Mas aí a gente sabe que se nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, a gente sabe o que deve fazer, né? É libertar os nossos irmãos, as criaturas do Senhor, de Deus, das garras desses demônios, né? Das garras dessas potestades malignas. Tem até aqui outra parte, eu esqueci de marcar, mas tem uma parte que fala, né, sobre umas questões bastante interessantes. Mas de repente, né, amanhã, se eu continuar, eu acho aqui e falo para vocês. Mas tem também aqui que fala sobre contra os cultos cananeus e a advertência contra o paganismo, né? E até mesmo, olha só, umas questões aqui. Na verdade, eu achei essa palavra aqui que eu queria dizer para vocês. Olha só, essa advertência que vocês têm que ter sobre esses paganismos aí, porque depois não adianta dizer que Deus é ruim, porque que coisas acontecem, né? Porque é por conta da idolatria mesmo de vocês, dessa indosificação que vocês fazem a essas imagens, que vocês atraem e dão legalidade para os demônios agir, e Deus permite. Deus permite, sabe por que Ele permite daí? Para mostrar a glória dele, para aquele que se curva daí para o verdadeiro Deus. Aí, por mais que tenha alguma doença na família, enfermidade, algumas dessas questões, mas se a pessoa se volta para esse verdadeiro Deus, que é o Deus Yahvé, o Deus que estás no céu, aí ele vem e mostra a sua glória. Aí aquele que até mesmo não cria, passa a crer por esses fatos, por esses sinais.
E olha só, porque aqui diz, né, olha, o único Deus verdadeiro, isso é o Salmo 115, que antes de entrar nessa outra palavra eu quero ler novamente para vocês, e eu quero que vocês fiquem pensando sobre isso. Abram a Bíblia de vocês e fiquem pensando sobre essas questões. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu e tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles, esse deles quer dizer dessas nações, né, desses povos ímpios aí. Os ídolos deles são de prata e ouro, porque naquela época até faziam de prata e ouro, né? Até mesmo o próprio povo de Israel, quando Deus libertou através de Moisés, né, libertou aquele povo do Egito, quando Moisés subiu ao monte, né, para receber esses mandamentos do Senhor, e como ele estava demorando, o povo, né, se sentiu só, desesperançoso. Aquele homem, né, que o seu Deus nos mandou para retirar de lá, sumiu, e agora nós estamos sozinhos. Ai, meu Deus, porque é assim, o coração do ser humano é assim, precisa ver algo palpável para poder acreditar, para poder se sentir seguro, né? E é exatamente isso que Deus não quer, porque Ele está presente mesmo você não vendo Ele, mas você pode sentir até mesmo, né? Da palavra que você estuda, do ar que tu respira, né? Das coisas que Ele fez, apesar dele não ser essas coisas que Ele fez, mas Ele criou, é Ele que criou, então isso significa que Ele existe. Então essas pessoas criaram, né, até mesmo um bezerro de ouro, eles faziam isso, imagens de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite de sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica e todos os que nele depositam confiança. Então, quando o pai volta a falar e uma mãe pecam, dão legalidade, é por isso que Deus castiga os filhos, né, até a terceira e quarta geração. Cuidado, mas não é culpa de Deus, Ele está só nos avisando que por conta do pecado de uma autoridade que Ele constituiu dentro do lar, vai estar dando legalidade, e pessoas que agem assim também não têm consciência de ensinar o Evangelho, porque a palavra que diz: ensina aos teus filhos. Ensina quando tu levantar, quando tu estiver caminhando, quando tu vai deitar, ensina. Fala todo o tempo para eles, e não só fala, mas também pratique essas verdades, que assim tu vai instruir ele dentro desse caminho, e aí vai fechar as portas, né? Não vai dar legalidade, vai se submeter à palavra de Deus, vai resistir ao diabo e ele vai fugir de vós, né? Estão compreendendo? E olha só, por isso que tem tantas questões, pestilências, enfermidades, deformidades, né, no nosso meio, porque lá no passado, né, alguém deu autoridade, alguém deu legalidade e foi repercutindo num e no outro. Ah, mas por que então, queira ou não queira, Deus está castigando sim, né, na deformidade. Só que eu deixo claro, gente, que Deus permite essas questões acontecer, né? Aí que entra essa questão que os judeus também se apegavam e dizia: tem um relato que diz, né, quem foi que pecou, seus pais ou ele, né? E Jesus disse: nem um nem o outro, né? Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Desobedeceram, mas isso não isenta de que alguém não fez algo errado, né? Mas Deus permite essas questões para que as pessoas vejam a glória dele, para que ele venha daí e restaure, mas isso quando as pessoas se voltam para esse verdadeiro Deus, porque a questão da passagem que eu li no culto ontem foi exatamente sobre isso, porque muitos, infelizmente, ao invés de agora resolverem essas questões, essas doenças, essas enfermidades, né, essas dificuldades, porque Deus, Ele cura qualquer tipo de enfermidade. Ah, mas eu nasci assim, não interessa. Deus é o único que tem poder para, né, reestruturar tudo e qualquer coisa. Ele tem poder. Só que, infelizmente, muitas pessoas estão indo atrás de outras crenças, estão indo atrás de outros deuses e não estão se dando conta
Às vezes não se dão conta, infelizmente, porque não leem a passagem da Bíblia, não leem a Escritura toda, não estudam a palavra. Aí se enganam, né? Porque tem cegos guiando outros cegos, mas ambos estão caindo no buraco. Porque até mesmo esses cegos que estão, né, ensinando outros cegos, caem no buraco. Olha só, gente, aqui entra a palavra que eu quero dizer para vocês. Advertência contra o paganismo. E prestem atenção em relação a isso. Olha só, quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realiza, e ele te exorta, e tem 2 pontos, olha o que ele exorta: vinde e sigamos outros deuses e passemos a servi-los. E esse Deus não é o Deus que tu conheceste, não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é Yahvé, vosso Deus, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e com toda a sua alma. Seguireis, pois, somente a Yahvé, vosso Deus, e a Ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A Ele tão somente servireis e vos apegareis. Quanto àquele profeta ou vidente, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou vos afastar do caminho em que o próprio Yahvé, teu Deus, te ordenou a caminhar. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. E eu vou parar por aqui, mas vocês podem ler todo Deuteronômio capítulo 13. E olha só, eu vou tentar explicar aqui para vocês, né, em algumas palavras, em relação ao que isso quer dizer. Olha só, quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, para vocês verem o cuidado que nós temos que ter com isso, porque até mesmo essas pessoas, esses falsos profetas, esses anticristos, porque estão indo contra o Evangelho de Cristo, porque se vocês olharem, prestarem atenção para a vida deles, eles estão indo contra as Escrituras, eles estão desobedecendo normas estabelecidas por Deus, que Deus é contra essas coisas, Deus é contra, e tem palavras aqui que fala explicitamente, claramente, das coisas que Deus detesta e que ficarão de fora, entende? Mas mesmo assim, eles desobedecem e vão e fazem essas coisas. E aí, quando alguém vai consultá-los, o próprio Deus pode permitir que eles revelem alguma coisa para vocês. Mas vamos também abrir um parênteses aqui para dizer que, né, Deus pode até permitir, mas também o inimigo pode usar essas pessoas também, porque quem não se deixa ser usado por Deus acaba sendo usado pelo diabo. Então cuidado, tá? Para enganar vocês, para ludibriar. E ele não vai falar do capeta para vocês, a maioria não, eles vão falar do próprio Deus para vocês. Então cuidado com essas questões. Olha só, quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, porque mais uma vez eu paro para dizer, cuidado com essas questões, porque também tem pessoas, profetas verdadeiros do Senhor, que também Deus capacita com esses dons, e eles podem revelar para vocês, né, coisas através da palavra. Ele pode fazer revelações em especiais sobre momentos que vocês estão passando, tá? Eles podem, né, interpretar até mesmo sonhos para vocês, tá? Mas vocês vão ter que ter discernimento, vocês vão ter que prestar atenção também na vida dessas pessoas, da maneira que eles estão conduzindo, porque se eles não estão respeitando essas normas, esses decretos, então eles estão indo contra, eles são anti o verdadeiro Cristo.
ante o verdadeiro evangelho, eles estão sendo falsos. Então cuidado, porque Deus permite certas questões para até mesmo vir aflorar. Olha só, não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porque tem uns versos antes que diz assim, ó, que se essas obras maravilhosas que ele anunciou, né, se realiza, se ele fizer qualquer coisa, interpretar o sonho para ti e esse sonho realmente bater, der certo, daquilo que ele falou, a revelação que ele te disser, a profetada que ele te disser, tudo isso acontecer, né? Mas, em outras palavras, porque a pessoa, aqui na Bíblia diz assim, ó, mas se ele te exortar, se ele te instruir, se ele te disser, vinde e sigamos outros deuses e passemos a servi-los, eles podem não te dizer essas palavras. Eles podem não te dizer, mas eles vão estar te fazendo seguir a outros deuses, porque eles mesmos não estão seguindo o verdadeiro Deus. E aí vocês vão se apegar neles, vocês vão se apegar nas crendices, nos misticismos deles e vão se afastar do verdadeiro Deus. Então, em outras palavras, em ações, eles estão dizendo exatamente isso para vocês e vocês estão indo atrás. Então, cuidado, porque olha o que Deus nos alerta. Não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é Yahvé, vosso Deus, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. E o que eu mais vejo por aí é pessoas deixando aflorar o que tem em seus corações. Que eles falam, professam que amam a Deus, mas a gente vê daí, através dessas ações, que eles estão indo atrás desses, né, esses sonhadores e profetadas fajutos aí, estão indo atrás só porque, né, meia dúzia de coisas acontecem e até mesmo às vezes Deus permite que isso aconteça, para ver que realmente, né, que eles estão sendo fáceis de enganar, aonde que verdadeiramente está o coração deles, porque muitos deles só querem a cura, só desejam a libertação, mas não desejam o Deus, esse Deus que causa a cura, não desejam esse Deus que causa a libertação. Então, por conta disso, eles acabam deixando aflorar que não amam o verdadeiro Deus, que eles são presas fáceis, que eles se enganam fáceis. Então, eles deixam claro, através das suas atitudes, que eles não amam verdadeiramente a Deus. Porque quem ama a Deus, a palavra nos diz que o adora em espírito e em verdade, em todas as suas atitudes, não é só da boca para fora, e não se deixa ser enganado por qualquer um. Antes, medita na lei do Senhor dia e noite, e se submete à lei desse Senhor. E não faz as vontades, as suas próprias vontades carnais, porque é o que a maioria deseja e quer, né? E é exatamente por isso que o povo perece, por falta desse conhecimento aqui, por causa da sua idolatria, o levantamento nos seus corações e até mesmo da imagem de outros deuses. Então, cuidado, porque a palavra diz que não é para fazer nem imagens semelhantes do que há em cima no céu, ou embaixo na terra, ou até mesmo no mar. Cuidado. Então não existe o Deus disso, o Deus do mar, que, né, não vou citar o nome, não por medo, mas porque eu quero que as pessoas ouçam essa palavra, me fiquem, se dê o direito de pensar em quem que eu estou falando, porque é isso que nós temos que ver, deixar a palavra ruminar em nossos corações. Então cuidado, porque a gente vê por aí, né, esse sincretismo religioso, essa mistura de crenças, que ora adoram essas imagens que o homem, né, inventou que é um Deus, inventou que é um santo, aí as pessoas vão lá, e aí o verdadeiro Deus fica de lado. O verdadeiro Deus que libera o perdão, a cura, a transformação, fica lá num cantinho. Aí essas pessoas acabam atraindo, abrindo portas no mundo espiritual, dando legalidades para o demônio agir em suas vidas e nas vidas dos seus filhos e netos e bisnetos. E aí não se dão conta e continuam a adorar esses deuses.
Mas eu quero agora que, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo abra um entendimento, abra a visão espiritual das pessoas que estão ouvindo, e eles deixam de cultuar essas imagens, deixam de seguir as suas próprias vontades, porque é exatamente isso que está acontecendo, porque as pessoas não querem se curvar ao que diz exatamente aqui, elas acham difícil e na verdade não é, é o inimigo que faz com que elas pensem que é difícil, até mesmo colocando preguiça em seus corações de estudar esse evangelho. E aí, por conta disso, como elas acham difícil, elas acham que não é disso, colocam as mais variadas desculpas, isso aí foi homem que escreveu, mas é diferente quando é escrito por homens inspirados por Deus, porque a gente vê aqui nesses primeiros livros que é Deus que estava mandando Moisés escrever, ordenando que escrevesse tudo aquilo que ele dissesse e tudo aquilo que acontecesse ele escrevia. É diferente nós lermos livros que foram homens inspirados por Deus para nos instruir, para nos corrigir, para nos alertar. É diferente, mas as pessoas usam as mais variadas desculpas. E eu acho interessante, sabe o quê? Aí depois vão lá, compram livros de fulano de tal, ciclano de tal, inspirado, que recebeu fulano, ciclano. Aí lá eles acreditam nesses livros que homens escreveram, mas agora homens inspirados por Deus, aí eles não querem acreditar, aí é difícil, aí por isso que vão nesses paganismos, nessas idolatrias, nessas reverências, esses cultos a esses deuses aí, e acabam atraindo para si várias doenças, enfermidades, porque se voltam as costas para esse Deus aqui. E não se esqueçam que a palavra de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, se vocês não querem obedecer essa palavra, vocês não estão obedecendo a Jesus Cristo. Só lamento. Só lamento. E se não seguem ele, são incapazes de compreender e aceitar e se submeter ao que está aqui. São incapazes. Então, olha só, gente. Cuidado com isso. Porque eu achei interessante uma vez que eu vi, uma pessoa que estava na homossexualidade, que a gente sabe que essas questões também vão de contra as normas estabelecidas por Deus, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Quer dizer, Deus não fez, criou primeiro o homem e depois, quando viu que ele estava só, criou uma mulher. Então, isso são normas desde lá do Jardim do Éden, isso a gente sabe. Só que eu achei tão triste, sabe? Eu fiquei tão triste e eu peço para que Deus, abra um entendimento dessas pessoas, porque aí essa pessoa, acabou não conseguindo vencer essas tentações da carne e se corrompeu, se degradou o seu próprio corpo, com um ser do mesmo sexo. Mas essa pessoa queria ter um contato com o Deus, mas como esse Deus aqui que estavam apresentando para ele era muito difícil, ele foi atrás desse outro Deus que era mais acessível, que era mais displicente, mas esse Deus, letra minúscula, que os homens criaram. Então é exatamente assim que o homem faz desde lá do passado. Porque o homem não quer se curvar para esse verdadeiro Deus, ele cria outros deuses, que aqueles deuses que eles inventam, a gente sabe que é o inimigo que está agindo por detrás. Aí eles têm aquelas falsa ilusão de que estão servindo ao Deus vivo, que vão ganhar a vida eterna, mas ao contrário disso, estão trazendo condenação sobre si mesmo, porque não querem obedecer a verdadeira autoridade, que nos foi constituída lá em cima no céu, que é o Deus verdadeiro. Então é essas questões aí que eu quero esclarecer para vocês, e se algum ponto não ficou claro, porque por essa palavra eu ficaria dias falando, e tem várias partes da Bíblia que poderia centrar-se, em vários detalhes, mas ficaria muito grande. Eu quero que vocês tenham uma compreensão exata dessas coisas, para que vocês não pequem mais, não errem mais contra Deus. E não é difícil, gente, não é difícil servir a Deus.
O que complica, tenta complicar é o inimigo, nos colocando atrapalho, nos colocando em empecilho, sabe? É isso que complica, mas servir a Deus não é difícil, é mais difícil vocês estarem subjugados a esse inimigo. Isso aí sim é difícil, isso dá fardo pesado para vocês, isso traz várias desgraça para a vida de vocês, e vocês não estão vendo, né? E unicamente porque não querem obedecer, estão com a cerviz dura, exatamente como esse povo aqui, que não queria obedecer, queria levantar bezerro de ouro, queria, né, ter algo palpável para adorar, e eram essas questões aí, né, que está trazendo várias enfermidades. E repito, infelizmente tem uns que para ir estão se afundando cada vez mais, porque ao invés daí de recorrer, porque Deus permite que essas coisas aconteçam, né, para que as pessoas se voltem para o verdadeiro Deus e Ele mostre a sua glória, mostre que Ele é capaz de curar, mostre que Ele é capaz de fazer todo e qualquer milagre, mas aí as pessoas, né, não, vou lá com aquele outro Deus, e aí Deus não é o culpado. Depois não adianta ficar aí, os que ficarem dizerem, o fulaninho morreu, o ciclaninho morreu, ai, por que Deus, né? Tirando em exceção aqueles que obedecem a palavra, né? Se a pessoa que obedeceu a palavra, chegou o momento, Deus recolhe quem somos nós para contender. Mas agora aqueles que morrem nos seus próprios pecados, nas suas próprias iniquidades, não adianta ficar questionando a Deus, porque oportunidade todos tiveram, né? Coisa que esse povo aqui, muitos deles aqui, ó, não estão tendo as oportunidades que hoje nós estamos tendo. Apesar de que eles tiveram, mas hoje nós estamos ainda tendo muito mais. Porque antes, lá para esses povos aqui que tinham dominado a terra e que era prometida para o povo de Israel, eles ainda não tinham a Bíblia para se guiar, né? Eles só ouviam. Tiveram essa oportunidade, mas não tinha isso aqui. Hoje nós ainda temos. Nós temos mais vantagem ainda. Nós temos mais tempos ainda. Mas a gente não está dando valor. Não está dando valor. Então, cuidado a essas crenças, cuidado à idolatria, cuidado a esses paganismos, a esses sincretismos religiosos que têm entrado cada vez mais até mesmo no nosso meio, que hoje em dia estão pegando essas crendices dos outros e trazendo para dentro do templo que chamam da casa do Senhor, né? E a gente não precisa de nada dessas questões, porque a gente sabe que tem um Deus lá no céu, que até mesmo não importa a distância que nós estivermos. Se eu estiver aqui, por exemplo, e estivesse precisando de uma cura, um irmão lá do outro lado do mundo poderia orar por mim, repreender e eu ficar curado, né? Então, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, não existe limites para Ele agir e eu não preciso, né, de nada, até mesmo nem que alguém imponha propriamente dito a mão, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, cuidado com essas questões, ok? Que é o que mais tem trazido desgraça para o meio do povo e está impedindo muitos outros de conseguirem verdadeiramente a cura e a libertação, ok? Porque é triste que quando a gente convida para ir num culto, nós arrumamos as mais diversas desculpas, tá? Porque a maioria são desculpas, tá? Agora, para às vezes ser deslocado uma cidade para outra, para ir atrás desses misticismos, dessas superstições, desses seres mitológicos, né, que agem nesses profetas e pregadores que muitas vezes professam o nome do Senhor, até mesmo não cobram por certas coisas, mas com as suas ações estão levando vocês para o lado dos outros deuses. Aí vocês não se cansam, aí vocês não dão desculpas, né, para ir. Pagam qualquer preço para se deslocarem. Então, cuidado com essas questões, ok? E se alguém não entendeu a palavra e quer entender um pouquinho mais, até mesmo no privado, eu sempre digo, eu aqui, gente, eu falo diretamente, tá? Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. O único que eu temo é esse aqui, que tem o poder de colocar a minha alma e o meu corpo todo inteiro no inferno. Esse eu temo. Agora, do homem, o máximo que eles podem, o mínimo que eles podem me fazer, o máximo, até nem sei o que eu digo para isso,
é me matar. Mas se eles me matarem, matarem o meu corpo, eu sei para onde o meu espírito vai. Então, por isso que eu não os temo. E enquanto eu tiver vida, eu vou falar essa verdade que está aqui nas Escrituras. E não me calarei diante disso. E se vocês querem aprender um pouco mais sobre isso, né? Podem me chamar no privado, 984-34-3575, e eu vou ter o maior prazer, tá? De falar com vocês sobre essas questões, para que vocês derrubem tudo que é tipo de altares que vocês tiverem na casa de vocês. Se é altares idólatras, com imagens, com esculturas, quebrem, não interessa do que seja. Ah, mas é de fulaninho, porque o ciclaninho disse, não interessa. Deus não está nessas coisas, e Ele deixou ordens expressas aqui, que é contra isso aí, porque essas coisas são que afastam vocês de Deus, e aí não adianta vocês professarem o nome dele, porque vai ficar visto, explícito, diante dos olhos de todos, aonde que está o coração de vocês, que nessas coisas palpáveis, porque vocês precisam estar vendo para poder crer. Então, cuidado, ok? O alerta está sendo dado. A palavra do Senhor está tendo dita, e ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar sobre essas questões, ok? E não se trata, tá? Não se trata de ofender a religião de alguém. Até hoje foi isso que eu falei com as irmãs, né? Que dói no coração da gente quando a gente vê até mesmo pastores dizendo assim, ó, nós temos que respeitar a religião dos outros. Nós temos que respeitar as religiões dos outros. Depende que religião está falando, ok? Porque se forem dessas seitas que erguem ídolos, que erguem altares, que vão de contra os estatutos, as normas, os critérios estabelecidos por Deus, não tenho por que eu respeitar. Eu respeito as pessoas em si, eu respeito, porque elas também são criaturas do Senhor, apesar de que algumas ainda não são filhos, mas são criaturas do Senhor e eu tenho que amá-las, tá? Mas não é eu respeitando e ficando quieta, não dizendo nada, que eu vou demonstrar o meu amor por elas. Ao contrário, se eu me calar, eu estou consentindo, omitindo, até mesmo compactuando com o que elas estão fazendo. E isso nunca foi e nunca será amor. Porque se eu ver que elas estão indo contra isso aqui, erguendo seitas e religiões falsas, elas estão se corrompendo, elas estão se afastando do verdadeiro Deus. E se eu deixar, se eu me calar, se eu me omitir, se eu disser, vou respeitar, eu vou estar colocando elas no inferno. Aí eu não vou estar amando elas, não. Eu vou estar deixando expresso o meu ódio por elas, que eu não me importo com elas. Então, se eu falo, não se trata, tá? Não se trata dessas questões aí que inventaram nessas leis aí, que é religioso aí, não sei. Eu sempre me perco na palavra, irmãos, me perdoem. Né? Mas não tem nada a ver com isso. Eu só tô contra o que elas estão falando, porque vai de contra a palavra. Mas eu amo as pessoas e é por isso que eu insisto e falo, tá? Não me calarei diante disso. É isso que vocês também têm que fazer. Não adianta vocês quererem se fazer de bonzinho para eles. Vamos respeitar a religião dos nossos irmãos, porque eles não, a maioria dessas pessoas que se está contra a palavra de Deus, não são nossos irmãos. São criaturas do Senhor, mas não são filhos de Deus. Porque o próprio Jesus disse que irmão dele seria aqueles que fizessem a vontade de Deus que estás no céu. Então, né, se quer dizer, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não somos irmãos de Jesus e, consequentemente, não somos filhos de Deus. Então, essas pessoas não são nossos irmãos, tá? Então, nós temos que pregar para eles, confrontá-los com essa verdade, por mais que, primeiramente, né, essa palavra vá derrubar eles, mas depois vai fazer cair, vai fazer levantar novas criaturas. Nós vamos trazer eles, lutar contra essas potestades malignas que estão atuando nas regiões celestiais deles, porque eles abriram brecha. Nós vamos lá com essa palavra que é capaz de destruir fortalezas e trazer cativo todo o pensamento a Cristo, né? Tirar eles dessas vãs filosofias, tirar eles dessas falsas crenças, tirar eles dessas seitas
diversos, até mesmo errôneos que eles tiraram aqui, interpretaram mal. É por isso que também que muitas dessas seitas vocês vão, eles falam em Deus, tem até a Bíblia lá dentro, mas porque o Deus dessa era cegou o entendimento deles para que eles não vejam a glória de Deus. Aí eles interpretam tudo errado, porque eles estão ainda na carne, querem fazer as vontades da carne. Então por isso que às vezes eles falam em Deus, mas com esses sincretismos religiosos, essas misturebas lá dentro. Então essas questões que nós temos que alertar eles. Pode doer no primeiro momento, porque a mente já cauterizada nisso é triste, mas o nosso dever, enquanto tivermos vida, é confrontá-los, ele com essa verdade. Porque isso aqui diz aqui, que as nossas armas são capazes de destruir fortalezas. E que armas são essas? Palavra de Deus. São capazes de destruir fortalezas. Se aquela mente estava incrustada, acreditando naquilo ali, agora ela vai começar a se abrir. Não, mas realmente está lá, ela falou a verdade, está aqui. Não, vou procurar saber o que tem que fazer. Esse é o nosso dever com os nossos irmãos. A partir do momento que tu se cala, a minha mãe sempre dizia, quem cala consente. E eu, capaz que eu vou consentir com essas coisas erradas. Se estão errados, e eu vou dizer. Vou falar, doa quem doer, porque é por amor a eles. Caso contrário, se eu me calasse e dissesse, vamos respeitar as religiões aí dos nossos irmãos, depende da religião. Que tem umas que realmente são nossos irmãos, apesar de não ter a mesma placa religiosa, são nossos irmãos, porque professam esse Deus vivo aqui, falam esse evangelho aqui. Agora tem outras que não, e eu vou respeitar por quê? Eu vou confrontar eles, amar eles, respeitar a pessoa deles sim, agora a crença deles não, porque vai de contra os estatutos, as normas estabelecidas por Deus. Então essa palavra que eu digo para vocês, a verdade, sobre a idolatria e o paganismo que muitos se recusam a falar. Amém? E eu quero que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus, porque eu não falei aqui as minhas palavras, mas sim o que está no Evangelho de Cristo, que foi Deus que inspirou homens para deixar escrito, para nos esclarecer essas normas e questões. Que não adianta se enfiar depois nesses emaranhados e depois culpar a Deus por tantas desgraceiras que acontecem, porque se dependesse dele e da nossa obediência, essas coisas não aconteciam. Amém? Então, quero agora fazer uma oração para vocês, dizendo assim com o papai: meu Deus, meu Pai que estás no céu, Pai, venho agora diante de Ti nesse momento, te agradecer por mais esse momento, por mais essa palavra, por mais essa reflexão, que muitas vezes nos é dura ao coração, muitas vezes é amargo até mesmo para o nosso próprio paladar, mas eu sei, Pai, que quando cai aqui dentro, confronta o nosso pecado, confronta as nossas fragilidades, confronta, Pai, as nossas fraquezas, mas Senhor, é para o nosso bem, eu sei disso, por isso eu lhe agradeço por cada escrita que está ali, por mais que apesar do tempo alguns copistas tentaram colocar algo ou retirar da tua palavra, mas o Senhor disse que ai daquele que fizesse isso. Então, Pai, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, verdadeiramente o Senhor nos faz compreender, por mais que esses copistas, por mais que tenham tirado ou acrescentado, o Senhor, através do Espírito Santo, nos guia dentro de toda a verdade. E eu só tenho a lhe agradecer por isso, Pai. Por isso eu lhe peço também pelos meus irmãos e pelas outras ovelhas que ainda não podem ser chamadas de seus filhos, porque estão nessas idolatrias, porque estão cultuando a outros deuses, por mais que muitas vezes muitos deles lhe professam da boca para fora, mas não sabem eles que seus corações estão incrustados, isso que vem desde lá da antiguidade. Mas, Pai, eu acredito sim que aonde há um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então eu peço, Pai, nesta tarde, que todos aqueles que ouviram e que ainda vão ouvir, o Senhor amoleça o coração deles, transforme o coração duro em um coração sensível à Tua voz, que abra um entendimento deles, os ouvidos, e dê clareza nos seus olhos para essas questões espirituais,
que eles consigam compreender que nós não precisamos apalpar nada, nós não precisamos erguer altares, nós não precisamos comprar imagens de nada nem de ninguém que o homem fez, de quem já está no céu ou na terra, ou imagens semelhantes com aquilo que tem no céu, com aquilo que tem no mar, com aquilo que tem na terra. A gente não precisa de nada disso, só o Senhor nos é suficiente. Acreditarmos que o Senhor existe, por mais que muitas vezes os nossos olhos não podem lhe contemplar. Assim como o Senhor disse a Moisés, que quando pediu para ver a sua glória, pediu para que pudesse lhe contemplar, o Senhor disse que nenhum homem poderia vê-lo e continuar vivo. Eu compreendi que naquele momento Moisés não podia lhe contemplar, porque ainda tinha missão a cumprir aqui na terra. Por isso que ninguém pode ver o Senhor agora, mas eu sei que o Senhor pode sim, e se revelará a nós quando nós estivermos prontos, santificados, quando nosso Senhor Jesus voltar, ou quando chegar o nosso momento de partir. Mas, Pai, nós não precisamos ver, mas apenas sentir. E isso de sentir o Senhor, Pai, eu já digo que me basta, porque eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor existe. E é isso que as pessoas têm que ter nas suas mentes, nos seus corações, e se desencilharem, tirarem de dentro das suas casas, de dentro dos seus corações, essas imagens esculpidas, porque a tua palavra diz: tornem-se como eles, aqueles que os fabricam e os que nele depositam confiança. E isso é sério, Pai, isso é sério, Pai. Dê esse entendimento a eles, porque fazendo essas coisas, eles estarão no mundo espiritual abrindo brechas e dando legalidades para espíritos demoníacos agirem através dessas imagens, através dessas coisas, e até mesmo usando homens e mulheres para iludir, para que eles corram atrás desses deuses. Pai, mas o Senhor diz: não dê ouvido para esses pregadores e sonhadores que corrompem o verdadeiro evangelho, que desvirtuam, desencaminham essas pessoas para outros deuses. Oh, aleluia! Mas eu sei que o Senhor está dando tempo ainda para muitos deles, papai, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é amor, o Senhor é misericordioso. Pai, eu sei, na tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o seu Espírito, sobre toda a carne. Para mim isso significa que todos terão a oportunidade de sentir a Deus, nem que seja uns minutos antes da morte, mas Deus dará a oportunidade a todos de sentir quem é o verdadeiro Deus, e a Ele se voltar o vosso coração, a Ele se voltar o seu verdadeiro amor e adoração, e não mais a essas imagens, porque é o Senhor, o único Deus capaz de dar a cura, a libertação e a transformação verdadeira, a qual os seus filhos precisam, a qual as suas criaturas necessitam nesse momento. Pai, eu lhe peço, Senhor, abra a visão espiritual dessa gente, fique remoendo com essa palavra nos corações deles, para que eles, Pai, se deem esse direito de pelo menos ficarem meditando sobre essa palavra, questionando sobre essa palavra, porque aí eu sei que o Senhor vem e esclarece e direciona e se apresenta como se realmente o Senhor é. Aleluia! Oh, onipotente, poderoso, Deus da glória. Pai, coloca essas pessoas nas suas mãos, Senhor, que elas tomem essa atitude diante do Senhor e reverenciem somente a Ti, aleluia, porque eu sei que o Senhor fará muitas coisas em nosso meio ainda, muitos sinais e maravilhas, assim como muitas permissões irão acontecer, fenômenos sobrenaturais na natureza. Oh, aleluia, terremotos, maremotos, é a natureza gemendo, esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Oh, aleluia, porque a natureza também geme e sofre juntamente conosco, aleluia. Oh, Pai maravilhoso, sinais nos céus e na terra, mas, Pai, eu também sei que é através desses sinais que o Senhor
faz com que muitas pessoas se voltem a Ti. Então, Pai, eu digo unicamente, dê perseverança, dê esperança, dê entendimento para as pessoas, Senhor, para elas se voltarem ao Senhor enquanto é tempo, para elas se voltarem para o Senhor enquanto é dia. Oh, aleluia! Nesse momento coloco essa oração em Tuas mãos, crendo, Senhor, que o Senhor falará, porque quando nós fizemos a nossa parte, a Tua palavra diz, Senhor, que um rega, um semeia e outro rega, mas que é o Senhor que dá o crescimento. Então, nesse momento, eu entrego a Ti a minha parte e sei que o Senhor dará crescimento dessa palavra aos corações de quem se submeter à Tua palavra. Oh, aleluia! E desde já eu Te agradeço, Pai, e digo que em nome do Seu Filho Jesus, daqueles que já estão crendo, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida, aleluia, não só nos seus corpos físicos, mas principalmente na sua alma, no seu espírito, porque não adiantaria só a cura do corpo físico se eles continuarem no pecado. Eu sei que a Tua palavra diz, até mesmo o Seu Filho Jesus disse para aquele homem que Ele coroou no tanque de Betesda, que era um tanque de idolatria, Pai, mas ali o Senhor curou e depois o Seu Filho Jesus disse, cuide agora para que não peques, para que não te suceda coisa pior. E é essa verdade que muitos estão cegando o seu entendimento para isso, achando que só o que importa é o aqui e o agora, e se esquecendo da espiritualidade, da sua alma, do seu espírito. Pai, a principal cura que eles precisam é exatamente esse ponto. Então, por isso eu lhe peço, Pai, a cura, a transformação das almas, aleluia. Pai, eu coloco agora em Tuas mãos, deposito em Tuas mãos essa oração, crendo e já Te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E eu entrego essas palavras novamente, dizendo que é em nome de Jesus Cristo, não é de imagem, não é de nada dessas coisas, é um Deus que vive para todo sempre, porque só Jesus Cristo morreu e ressuscitou, outros nenhum ressuscitaram para que vocês vá de atrás deles, não, ok? É somente Jesus Cristo. Então é no nome dele que eu entrego essas palavras, porque ele vive e reina para todo sempre. Amém.